Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Nós chegamos ao nosso 7º e último vídeo sobre a nossa série Lideranças. Falamos sobre o estilo de lideranças mais conhecidos pelo público e fiquei feliz em poder percorrer todos esses caminhos com vocês. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma liderança bastante conhecida, que é a liderança conciliadora. E para isso, vamos refletir sobre a sabedoria daquele que é considerado por muitos como o homem mais sábio que já existiu, abaixo de Cristo, é claro, o rei Salomão. Mas, primeiramente, para nós não perdermos o costume, quem foi Salomão? Ele era filho do rei Davi com Betseba e foi o terceiro rei de Israel, muito reconhecido por sua sabedoria e imensa riqueza. E vemos isso no capítulo 3 de 1 Reis, onde mostra o início do seu reinado, quando o Senhor, vendo a disponibilidade do seu coração, lhe concede um pedido qualquer que ele desejasse. E Salomão pede ao Senhor não por riquezas, e sim por sabedoria para governar o povo. Mas, no episódio de hoje, nós utilizaremos de uma história que ocorre pouco tempo depois do início do seu reinado, no qual duas mulheres comparecem diante dele disputando a maternidade de um bebê. Mas para isso, nós vamos ler o que está em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar meu filho, ele estava morto. Mas, quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é o seu, o vivo é o meu." Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: "Esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo." Então o rei ordenou: "Tragam-me uma espada." E trouxeram-lhe. E ele ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra." A mãe, do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate." A outra, porém, disse: "Não será nem minha, nem sua. Cortem-na no meio." Então o rei deu o seu veredito: "Não matem a criança, deem a primeira mulher. Ela é a mãe." Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Olha só, duas mulheres prostitutas moravam juntas e tiveram filhos durante o mesmo período. Entretanto, uma delas perdeu o filho a dormir em cima dele durante a noite. Ao acordar e perceber o que havia acontecido, ela troca o seu bebê morto pelo da outra. Quando a mulher que teve o seu filho trocado acorda, logo reconhece pela manhã que o bebê morto não era o seu e decide então recorrer ao rei Salomão, pois a outra mulher alegava que o filho era dela e não o devolvia para a mãe. Ao chegarem diante dele, ambas afirmam ser a mãe da criança que estava viva e não havia testemunhas nem provas para refutá-las a respeito de quem estava mentindo. E é nesse momento que Salomão, rei e líder do povo naquele momento, nos dá uma aula de liderança conciliadora, pois diante do impasse ele propõe: cortem o menino vivo em 2 partes e deem uma metade para cada mulher. E diante desta situação, a verdadeira mãe se compadece e pede que a criança seja entregue à outra, pois para ela importava mais que a criança vivesse do que simplesmente estivesse certa e tivesse a sua metade do bebê. Com isso, Salomão, ele revela quem era a mãe verdadeira e o povo reconhece a sua sabedoria, o respeitando como rei justo, pois soube lidar com maestria com o problema. Partindo dessa famosa história,
vamos procurar aplicá-la em nosso assunto de hoje. E o que seria primeiramente também a liderança conciliadora? Segundo autores como Chiavenato, Hobbes e Judge, a liderança conciliadora é caracterizada pela capacidade de mediar conflitos, equilibrar interesses divergentes e buscar soluções justas, preservando relacionamentos e promovendo coesão. Ela não busca apenas impor decisões, mas considera perspectivas de diferentes pontos de vista e reduzir tensões entre os participantes do grupo, sendo uma liderança que valoriza a justiça, a empatia e o equilíbrio emocional. Dentre os vários aspectos da liderança conciliadora, podemos destacar algumas que são fundamentais para líderes desse estilo. O primeiro deles é a escuta ativa. Ser líder conciliador é saber ouvir todas as partes envolvidas antes de decidir. Em momentos de tensão entre membros do grupo, saber ouvir é fundamental antes de tomar decisões que possam afetar o coletivo. Isso pode trazer benefícios importantíssimos, e dentre eles é a justiça no momento da decisão. O segundo aspecto é a imparcialidade, que nada mais é do que manter a neutralidade sem se deixar levar por emoções ou preferências pessoais. E isso é fundamental, pois o cuidado deve ser redobrado na hora de liderar. Lembrando que nós não podemos confundir a imparcialidade com passividade ou até mesmo inércia decisória, no qual o líder se omite da sua responsabilidade como cabeça da organização em tomar decisões ou à frente de alguma situação. Então entenda, ser imparcial é ser racional nos momentos necessários, gerindo as suas emoções para que não afete as suas decisões. O terceiro aspecto é a sabedoria, ou seja, a capacidade não somente cognitiva, mas também empírica e emocional de encontrar soluções que revelem a verdade ou apontem o melhor caminho para o grupo que se lidera. Isso se dá através do discernimento que o líder deve ter para lidar com as situações que aparecem no dia a dia. E o quarto aspecto é a focalização. No exemplo de Salomão, que nós tivemos aqui, vemos que para ele o mais importante não era quem venceria a disputa da criança, mas era preservar a vida da própria criança. E ele era tão sábio em suas decisões que ele tinha convicção de que, com aquela suposta divisão do bebê, a verdadeira mãe apareceria, pois seria aquela que lutaria acima de tudo pela vida da criança. Isso revela que precisamos, como líderes, focar naquilo que de fato é essencial para a organização, pois é focando no que é essencial que se revela dentro do grupo aquilo que poderá contribuir para o crescimento dele e aquilo que também não contribuirá. E o quinto e último aspecto é a capacidade de inspirar respeito. Nós vemos que decisões conciliadoras justas fortalecem a legitimidade do líder, gerando credibilidade, respeito e exemplo dos liderados. Pesquisas em psicologia organizacional mostram que líderes conciliadores conseguem reduzir os conflitos destrutivos e transformar divergências em oportunidades de crescimento coletivo na organização. Em termos práticos, esse tipo de liderança promove ambientes colaborativos, melhora a confiança e aumenta a adesão dos liderados às decisões tomadas. Assim como Salomão não apenas resolveu o conflito, mas também consolidou a sua autoridade e ganhou o respeito do povo, os líderes conciliadores de hoje conquistam credibilidade ao mostrar justiça e equilíbrio em suas decisões. E foi assim que Salomão exemplificou a essência da liderança conciliadora. Ele não apenas julgou, mas fez com que a verdade emergisse por meio da sua sabedoria. A sua decisão ela não gerou ressentimentos, mas trouxe clareza e justiça reconhecida por todos em Israel. Então assim, líderes que adotam essa postura em empresas, igrejas ou governos fortalecem a sua influência de forma saudável e fluida dentro da organização. Gostou do vídeo? Gostou dessa série de vídeos sobre liderança? Aprender sobre cada uma delas, porque para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês falando sobre eles. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas essa playlist de vídeos, com pessoas que amariam também aprimorar cada vez mais seus conhecimentos sobre liderança. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.